Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, bem-vindo de fato, né, todos à nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus pelos alunos que regularmente frequentam aqui e os nossos visitantes, né? Temos alguns que já foram mencionados, são bem-vindos mesmo, né? Graças a Deus. Olhando aqui a Dalman, Vanessa, família, né? E conheço, desde que nasceu, né? A Vanessa, seu pai foi meu tesoureiro há mais de 30 anos, né? Você não passou bem dos 30 ainda. Graças a Deus pela vida de vocês e os demais que aqui estão. Vocês sabem que estamos iniciando hoje o quarto trimestre, né? O último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro. E, portanto, nós temos em mãos essa nova revista que traz uma série de ensinos nessa epístola que o apóstolo São Paulo seguramente escreveu, endereçada, o que é mais aceito mesmo, a igreja em Éfeso, igreja privilegiada esta, né? Ela recebeu uma carta de Paulo, né? O apóstolo principal de todos os outros, ele foi o que maior destaque teve, né? Foi o principal apóstolo na área da evangelização, da doutrina, né? Plantar igrejas. E depois essa igreja recebeu uma outra carta do próprio Jesus, né? Jesus mandou a carta, deu aquela revelação para João. Esta aqui foi escrita mais ou menos no ano 61 da era cristã, 63 da era cristã. E a carta que Jesus mandou já foi bem mais na frente, né? João viveu quase 100 anos e devia estar já bem idoso quando escreveu, né? Quando o Senhor falou, carta às igrejas da Ásia, né? E uma delas foi a igreja em Éfeso. Então, que igreja privilegiada. Recebeu uma atenção especial de Paulo, mas depois uma atenção especial do próprio Jesus, né? O próprio Jesus, que apareceu a João na ilha de Pátimos e escreve, né, as igrejas. E a carta que Jesus mandou para a igreja em Éfeso foi uma carta muito elogiosa, né? É muito bom quando recebe de Jesus um elogio, né? Quando o Senhor reconhece, porque aí é verdadeiro, né? Deus é a verdade, né? Então o Senhor falou: conheça as tuas obras, a tua fé, teu zelo, o teu esforço, né? E eu só percebi uma coisinha aí e vou dizer, né? Que Jesus não deixa para depois, né? Tem que falar e não fala. Tem uns 9 pontos positivos, mas tem um negativo. E eu vou dizer, é que vocês estão deixando o amor esfriar, né? Vocês abandonaram o primeiro amor. Aquela vibração de ser crente, aquele gozo na alma, aquela alegria de se me servir. São fiéis, permanecem, ninguém desviou, está todo mundo crente, né, vindo aos cultos, todo mundo, mas não tem mais aquele gozo, aquele amor. E Jesus ressente, né? Ele percebe quando a gente está meio frio, né? Ele quer um povo aquecido no amor por Ele, né? Jamais podemos deixar o amor esfriar. Jesus percebe quando você está esfriando na fé, esfriando no amor, e Ele cobra isso da gente. Só que dá uma chance, né? Lembra e volta. Volta. Vamos aquecer esse amor novamente, né? Jesus fez um convite, né? Vamos aquecer. Não basta você praticar tudo que é certinho à luz do Evangelho, tem que fazer com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria. Não basta seguir normas religiosas e rituais. Estamos cumprindo, né? Mas o Senhor um dia falou: o povo está me louvando, né? Está bonito o cântico, mas o coração está meio longe de mim. Então foi assim que Jesus chamou a atenção da igreja em Éfeso. Agora Paulo não teve essa intenção
quando escreveu essa carta aos Efésios, e que é uma carta muito atual, porque vamos estudar ao longo de 3 meses. Eu não vou esgotar o assunto hoje, até porque eu vou ficar restrito à lição de número 1, mas se vocês acompanharem aqui a introdução, a palavra do comentarista, que no caso vem a ser o bispo Abner, que é o pastor atual da nossa igreja mãe, lá em Madureira, é o bispo que preside a nossa igreja, onde nasceu o Ministério de Madureira. Aqui diz o seguinte, só para começarmos a entender: a Epístola aos Efésios é uma brilhante exposição sobre as riquezas da graça, sobre a misericórdia e sobre a glória de Deus. Conduzido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve sobre o maravilhoso e perfeito plano divino de salvação. O apóstolo nos apresenta o mistério que noutros séculos não foi manifestado aos homens, acerca da família de Deus formada por judeus e gentios nascidos de novo. Assim, nesses 3 meses, veremos a exposição do plano divino, propósito, formação, princípio para a vida da igreja. Portanto, estudar as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção e os privilégios e compromissos da igreja de Cristo será o desafio desse trimestre. Que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa, que ajude mesmo, né? Que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa. Hoje, o povo de Deus tem uma compreensão global sobre o plano da salvação. Essas doutrinas da salvação, nós temos tantos ensinamentos. Eu acho que todos nós temos o privilégio hoje de poder subir nesse púlpito aqui e falar alguma coisa sobre esse propósito de Deus de salvar o homem, a forma como Ele elaborou o plano da salvação. Mas na época, na infância, né, da fé, no começo do evangelismo, as igrejas iniciantes não tinham noção da grandeza que é o plano salvador de Deus para o homem. Não tinha. Então o apóstolo Paulo, que na verdade, quando ele chegou em Éfeso, na sua segunda viagem missionária, ele já encontrou lá alguns crentes, né? Todo lugar que ele chegava não tinha crente nenhum. Tinha alguns judeus, e por ali reunia na sinagoga, e nascia ali a igreja. Mas lá já encontrou 12 homens, né, que se diziam cristãos. E ao começar a conversar com eles lá em Éfeso, ele descobriu: olha, vocês receberam o Espírito Santo? Olha como Paulo era um pentecostal, né? A pergunta que ele fez foi essa: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes em Jesus? Aí disseram: Espírito Santo? Não, nós nem ouvimos falar ainda que haja Espírito Santo. Veja como que estava no começo da igreja, né? Tudo era novo para eles, né? Tudo era novo, mistério, né? Mistério. Aí, que batismo vocês foram batizados? Uai, no batismo de João. Tá bom. Já é uma base boa, né? Deixa eu ensinar vocês mais um pouco. E a partir dali, Paulo começou a doutrinar aqueles 12 homens. E ao final ele falou: agora reúna todo mundo aqui na frente. Colocou a mão e o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso em Éfeso, né? No começo da igreja. Depois ele deixou Apolo, não é? Aquela Priscila e Áquila cuidando da igreja lá. Paulo ficou 2 anos em Éfeso, ampliando a igreja, cuidando da doutrina, ensinando o povo. E houve muita disputa, né? Foi muito perseguido, porque lá tinha um culto. Éfeso, na verdade, no Império Romano, era o segundo centro comercial do Império. Só perdia para Roma. Então era uma cidade, uma capital muito importante ali, que vem lá desde a Grécia Antiga, né? Eu estava lendo aqui que a cidade de Éfeso, ela iniciou no século 10 a.C., mas que desenvolveu mesmo do ano 130 a.C., o Império Romano. Se tornou a segunda maior cidade comercial do Império. Muito importante, né? A cidade de Éfeso. E ali tinha um templo enorme, dedicada a uma deusa, né? Artemis ou a Diana. E daqui a pouco a população se revoltou contra Paulo, né? E foram fazer uma manifestação, um protesto nas ruas, com bandeira e tudo.
saiu gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E partiram para cima de Paulo, né? E seus companheiros. Perseguição foi grande. Então, assim começou a igreja na cidade de Éfeso. A lenda, a história diz que João, né? João, o apóstolo João, que foi o último a morrer com 100 anos de idade aproximadamente, Jesus tinha falado que esse aqui vai ficar, não é? Não vai morrer como os demais. E se cumpriu mesmo. Todos os apóstolos morreram martirizados. João não, morreu mesmo de velhice, né? E ele morou na cidade de Éfeso. Agora, tem um sítio arqueológico lá em Éfeso, que tem uma casa onde Maria, a mãe de Jesus, morou e morreu lá, né? Segundo a tradição, né? Ela foi morar com ele, porque na cruz Jesus falou: mulher, eis aí teu filho. Diz que ele recebeu Maria na casa dele, né? E João passou a cuidar de Maria. Quando ele foi morar em Éfeso, Maria o acompanhou. Então é uma história que demanda um certo tempo, mas apenas vamos situar sobre a importância dessa cidade. A este povo, Paulo escreve relatando a história do Evangelho. A primeira parte da carta aos Efésios fala exatamente do plano de salvação, a história do Evangelho, como chegou ali. E a segunda parte fala a história que o Evangelho promove em nossas vidas. A primeira parte fala do plano da salvação, a segunda fala como os salvos devem viver. Uma coisa é a história do Evangelho, outra coisa é a história que o Evangelho promove em mim. Então ele cobrou exatamente isto na segunda parte da carta aos Efésios, né? Olha, irmãos, para começar a conversa, Paulo fala o seguinte: existia um mistério. O que é um mistério? Um segredo, né? Um segredo que Deus escondeu em todos os séculos. É certo que vieram os profetas que falavam, mas falavam por enigma, parábola, falava sem entender o que era aquilo, continuava sendo um mistério. Paulo falou: vou explicar para vocês um mistério que esteve oculto por séculos e séculos e milênios, só estava guardado no coração de Deus. Deus ocultou isto. Vocês sabem, irmãos, que a igreja, ela foi edificada no Calvário, mas ela sempre existiu no coração de Deus. Deus tinha um propósito guardado. E Paulo falou que o mistério é exatamente este: que Deus iria unir o povo da aliança do Antigo Testamento e o povo da aliança num corpo. Ninguém entendia isso antes, porque estava escondido no coração de Deus. Vindo a plenitude dos tempos, Paulo ensina, Deus então cumpriu esse mistério em Cristo Jesus, de reunir um povo, o seu povo na terra, a sua igreja, que agora chama de igreja, né? Que ele fala que é o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, porque toda a carta escrita aos Efésios mostra isso, que Deus levantou um corpo e que tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo. Então ele mostra exatamente que o mistério era esse: um corpo que surgiria na terra, dividindo a parede, derrubando a parede de separação. Tanto judeus como gentios iriam unir, ia criar uma unidade. Para eles era difícil na época, né, entender a rivalidade entre judeus e gentios, cada um com a sua religião, com a sua prática. Agora ele falando, agora em Cristo Jesus, de ambos os povos, Deus fez um. É o seu povo na terra que tem que ser igreja. O povo de Deus não está em outro lugar não, está na igreja que Jesus edificou e é chamado de um corpo. Esse corpo tem uma cabeça e ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele começa por aí. Como se dá um maravilhoso propósito da salvação? Paulo, olha gente, não foi iniciativa de homem nenhum, não é mérito da humanidade, isso foi uma iniciativa de Deus. Onde nasceu o plano de salvação? Nasceu no bondoso coração de Deus. A iniciativa foi dele. Paulo já estava afastando daquele povo ali qualquer ritual religioso, qualquer penitência, qualquer sacrifício, qualquer esforço humano.
Nesse plano de Deus não inclui esforço de homem, méritos de homens, não. Tudo se deve a Deus. A origem da salvação, a graça de Deus. Pela graça, lá no capítulo 2 ele fala, pela graça sois salvos. Quer dizer, onde está a origem desse plano salvador, livrar o homem da condenação, do inferno, da morte e levar para o céu? Paulo explica aos Efésios, nasceu no bondoso coração de Deus. É a graça do Senhor, é a bondade de Deus, é a ativa de Deus que veio ao encontro do homem. O homem não voltou para Deus, Deus saiu procurando o homem que se perdeu. Jesus veio buscar e salvar? Perdido. Não fui eu e você que fomos atrás de Deus, não. Foi Deus que saiu por esse imenso mundo, séculos e séculos, procurando o homem que se perdeu. Eu estava perdido e fui achado. Aí Paulo, olha, a salvação teve origem na graça. E a base da salvação é o sangue de Jesus. Explica isso aqui. Porque lá em Hebreus 9, por ali, está dizendo que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então, como um Deus justo pode salvar o homem pecador? Primeiro, por iniciativa, por amor, por sua graça, Ele quis isto. Ele amou e quis salvar. Segundo, alguém pagou um preço por isso, né? A base da salvação que Deus sustenta é o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. A justificação veio através da morte de Jesus. Não tem redenção sem a morte do Cordeiro, sem Jesus ter vindo ao mundo e dado a sua vida em favor da humanidade. Ele começa a destrinchar esse assunto aqui. Agora, o meio que o homem pode alcançar o plano salvador de Deus tem uma origem, a graça. Tem uma base que é o sangue. E tem um meio, é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós. Quer dizer, não vem de mérito humano. É dom de Deus. É presente de Deus. Levante sua mão e agradeça pelo presente, pelo dom inefável de Deus. Então nós temos aqui que o plano de Deus foi traçado. O diabo não sabia que tinha um plano, mas não conhecia como que ia se dar isto, né? Os profetas sabiam que tinha um mistério, mas não sabia que mistério era esse. O mistério que esteve oculto de todas as gerações e foi revelado nos últimos dias, que é a salvação através de Cristo Jesus, por meio do povo que Ele levantou aqui na terra. Então nós temos exatamente isso aqui na lição de hoje. Conhecendo essa epístola. Eu até fiz aqui uma pequena anotação, um pouco até diferente do roteiro da lição, para nós conhecer a epístola aos Efésios. A primeira parte fala sobre fomos escolhidos pelo Pai. Fomos eleitos. Mais na frente a lição fala sobre isso, sobre eleição. Fomos escolhidos por iniciativa do Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Tudo isso ele mostra na carta aos Efésios. Nós somos então escolhidos pelo Pai, redimidos, comprados, adquiridos pelo sangue de Jesus. O Filho nos comprou e fomos selados pelo Espírito Santo, porque ele diz lá, tendo nele crido, fossem selados com o Espírito Santo. O que é o selo? É o penhor, é a garantia, é um adiantamento. O Senhor colocou o Espírito Santo dizendo, olha, que aqui está um adiantamento. Você não vai perder, né? Você faz um contrato aí com uma empresa qualquer, adquire um bem, e você dá um adiantamento. O negócio vale 1 milhão, você dá lá 200 mil adiantando. Daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu pago o resto. Quem é que vai perder 200 mil, irmão? Eu vou vir cumprir o resto. Vou dar um jeito e vou cumprir, porque senão no contrato eu perco. O Senhor colocou em nós o Espírito Santo como adiantamento, como penhor, como garantia da nossa herança. Então, se Ele colocou o Espírito Santo como penhor, como garantia, como entrada de tudo que vamos herdar na eternidade, pode saber que Ele vem resgatar o resto. Ele vai voltar sim. Você tem o selo na sua vida, não tem o selo? Fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Tem o selo. Desde o Antigo Testamento o Senhor fala, passa por aí e marca na testa. Sela. Lá em Apocalipse fala os 12.
os 144 mil judeus que foram selados, né? Então o Espírito Santo é o selo, é a garantia que nós somos filhos de Deus. Quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. E pode chamar Deus de Abba, Pai, né? Pode chamar. Nós temos o seguinte aqui na divisão dessa epístola aos Efésios. Primeira parte, nós temos a posição do crente em Cristo Jesus. Paulo explica aos Efésios: olha, vocês receberam um transporte, uma mudança do reino das trevas para a luz. Vocês estavam numa posição, agora nós estamos numa outra posição. Isso aqui é o destaque da epístola. Nós estamos agora assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele enfatiza: não tem melhor posição para uma pessoa estar do que estar assentado em regiões celestiais. Quem está aqui, diz aqui, foi abençoado com todo tipo de bênção. É só permanecer em Jesus, não tem que correr atrás, não tem que lutar por nada. Fique em Jesus e você já foi alcançado por toda sorte de bênçãos espirituais. Espirituais. Material é outra batalha, né? É outra dimensão. Mas que coisa linda. A posição do crente em Cristo é a primeira parte dessa epístola. Nós estamos assentados em lugares celestiais, porque estamos em Cristo Jesus. Depois Paulo faz uma oração. E o que Paulo pediu? Não é algo que eu tenho que pedir sempre. Que o Senhor nos dê, em nosso entendimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Crente tem que ter luz, entendimento, compreensão, revelação. E Paulo orou: Senhor, eu peço que o Senhor lhes dê espírito de entendimento e de revelação. Abra a mente desse povo para compreender as riquezas da sua graça e também da sua glória, né? Paulo continua escrevendo o seguinte: a salvação é pela graça. O que fomos no passado, ele explica aqui no capítulo 2. O que somos no presente e o que seremos no futuro. E ele fala da unidade entre judeus e gentios, estando ambos em Cristo Jesus. O que os gentios eram sem Cristo, não era nada, né? Sem Deus, sem salvação, sem esperança no mundo. Agora, Paulo fala de um corpo, onde o Senhor reúne todo mundo nesse corpo. Vai salvando e batizando. Vai salvando e mergulhando no corpo. Por isso que lá em Atos 2 por ali, diz que todos, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Meu irmão, eu tenho visto aqui os professores, o Ricardo e outros falando sobre essa postura, esse comportamento, essa atitude dos dias atuais, dos chamados desigrejados. Gente que não quer ser igreja, não quer debaixo de uma autoridade espiritual, não quer ter comunhão, não quer ser comunidade de Cristo. Paulo está dizendo que todos os salvos, eles têm que estar na igreja. Na igreja. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Então, igreja é uma comunidade de salvo, e salvo tem que estar na igreja. Não estando, não é igreja. Não sendo igreja, não é corpo. Não sendo corpo, não tem a cabeça, o comando de Jesus. Não está em Cristo. Então está perdido, é ilusão. Não tem vida espiritual fora do corpo. Tira um dedinho disso aqui, tira qualquer fora do corpo, ele morre, ele perece. Então permaneça na igreja. Fique na igreja, a igreja de Jesus. O corpo de Cristo é onde tem vida. Ele diz mais aqui nessa epístola, né? Que além da igreja ser um corpo, é também um edifício. O corpo é formado dos seus membros. Todos são importantes, né? Para formar o corpo. Eu sempre me refiro a isso, irmão. Você pode se julgar o menor no corpo, o membro mais sem importância, mas você tem importância. Você é alguém, você é importante para Deus. Um pastor teve que amputar o dedinho do pé, né?
o menorzinho ali. E ele estava numa convenção, logo após a cirurgia. Ele dizendo, quase não consigo parar em pé. Esse dedinho faz muita falta para mim. Tenta perder um para você ver. Ele teve a experiência, né? Eu sinto muita falta dele. Então você pode ser esse dedinho menor no corpo, mas você está no corpo. Você tem vida, né? O sangue tá circulando aqui, ó. Você tem vida. O importante é fazer parte. Não importa como, né? Eu lembro do Bispo Manuel Ferreira comprando uma mesa da Nacional. Aí alguém, não, eu queria estar ali como primeiro vice, né? Me colocar como segundo tesoureiro. Ele disse, meu irmão, o importante é estar na mesa. É estar sentado na mesa. Não importa a posição. O importante é estar no corpo de Cristo. O corpo vai ser arrebatado, não fica nada para trás. Não é? Jesus vai falar igual Moisés falou para Faraó. Aqui não fica nenhuma unha nossa. Vai todo mundo para o céu. No Egito não fica nenhuma unha do corpo de Cristo, vai subir todo mundo. Então se alegre se você é igreja, não importa a posição, né? Não vamos entrar nesse debate aí, porque eu não sou orelha, porque eu não sou nariz, porque eu não sou mão. Não, larga isso para lá. Fique feliz, você está em Jesus. Nessa alta posição que é Cristo Jesus. A unidade de judeus e gentios em Cristo Jesus. A revelação do mistério que esteve oculto, a dispensação da graça, a comunhão do mistério. Nós vivemos hoje, Paulo explicou isto, e você e eu temos que entender. O melhor tempo, curso da história, através dos séculos, o melhor momento que vivemos é hoje. A melhor dispensação até hoje é a dispensação da graça. Você quer reclamar de quê? É um tempo que Deus recebe pecadores e come com eles. Jesus falou isso, né? Recebe pecadores e come com eles. É um tempo que o Senhor resolveu perdoar todo mundo. Abriu o coração para a humanidade. É só graça sobre graça. Deus não quer condenar, matar, fazer nada, Ele só quer salvar. É o tempo da salvação. Eis aqui o tempo da salvação. Eis a dispensação melhor da história. Aproveitemos, irmão, a graça de Deus, né? A graça do Senhor. Que bom que estamos vivendo exatamente nesse tempo. Agora, toda dispensação tem começo e fim. Jesus falou, quando o pai de família levantar e fechar a porta, quer dizer, fechar a porta da graça, né? Terminar o tempo da graça, aí se prepare, porque não vai ser fácil. E está pertinho do pai de família levantar e fechar a porta. Por isso nós temos que viver o Evangelho e anunciar o Evangelho para outros, para que aproveite e corra e venha fazer parte do corpo de Cristo. Porque sabe de uma coisa? Jesus está completando o seu povo na terra. Lá na revelação de Apocalipse, aqueles que estavam debaixo do trono, até quando o Senhor não vingarás o nosso sangue? E clamava aquelas almas, né? E João ouviu dizendo, descansem até que cumpra o número. Aqui se complete o número. Tem um número, não tem? Até que se complete o número. Quem sabe que está perto de completar? Hoje à noite entra a última alma que aceita Jesus. Só faltava ele chegar. Agora eu posso fechar a porta. Vai ter um dia que vai ser assim, né? Chegará o último para completar o corpo de Cristo. O tema do mistério. O mistério de Cristo, desígnio divino da salvação, escondido em Deus desde a eternidade, anunciada pelos profetas e plenamente realizada em Jesus Cristo. A iniciativa desse desígnio pertence ao Pai. Ele quem nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. É a parte segunda da nossa lição. Os privilégios que Paulo escreveu aos Efésios, que foram concedidos por Cristo Jesus. Ele começa dizendo, graça e paz.
Irmãos, nós saudamos com a paz do Senhor, né? Tem muita gente que implica com o outro falar graça e paz. Mas então tem que implicar com o apóstolo São Paulo, né? E o Paulo sempre falava graça e paz, né? Graça e paz. É uma cultura nossa, é um princípio nosso. Aliás, está em ata isso, lá em Belém do Pará, né? Quando reunido em convenção, como você é a saudação dos assembleanos, uns com os outros? Escreve aí. A saudação nossa não é bom dia, não é tchau, não é boa tarde, não é até logo. Né? É a paz do Senhor. Paz do Senhor. E pode falar sem medo de errar. A paz do Senhor. E falar aqui e falar lá fora também. Quando chega uma irmãzinha minha sem loja, no meio de uma reunião que você está assim, bem importante. Pai do Senhor, pastor. Opa! Eu não posso falar passeou, irmão. Passeou aonde, irmão? Não é passeou, não. Paz do Senhor. Mas Paulo usava essa expressão, graça e paz. É isso que o Senhor nos deu, né? Olha aqui. O que é que eu recebi de Jesus? Paulo falou, recebemos graça e paz. Então, graça e paz. A fonte de onde tudo se origina, lógico, nós já falamos que é o amor, a graça, a bondade, o beneplácito, o favor de Deus. Abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Primeiro ele fala da abrangência de nossas bênçãos. Temos todas as bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, Deus prometeu bênçãos materiais a Israel, como uma recompensa por sua obediência. Agora ele promete bênçãos espirituais aos fiéis, né? Paulo começa aos santos e fiéis, quer dizer, aos crentes em Cristo Jesus, que são santos e fiéis. A eles são destinadas todas as bênçãos, riquezas espirituais. Eu tenho dito aqui o seguinte, irmão, que Deus e Paulo deixa claro aqui, tem dois tipos de riqueza. É a riqueza da graça e a riqueza da glória. Riquezas da graça e riquezas da glória. Eu li um livro outro dia que Deus ama a glória dele. Quem mais ama a glória? Deus ama a glória de Deus. Deus ama Deus. E porque ele ama Deus, ele é fiel. Para não ser desonrado, né? Para não entrar em descrédito. Deus ama a glória de Deus. E tudo que ele faz é para a glória dele. Para louvor da sua glória. Para a exaltação da sua glória. Quem mais está interessado em preservar a glória e aumentar essa glória, esse poder, essa grandeza, esse nome que ele tem, é o próprio Deus. Zele pelo seu nome. Zele pela glória que você tem. Zele por tudo que Deus te deu. Guarde a coroa. Deus falou, eu vou zelar. Tudo vou fazer para a minha glória. Então vejam os irmãos, que o crente tem as riquezas da graça, né? O que é a riqueza da graça? É o que nós vamos estudar. A eleição, a redenção, a justificação, a salvação que engloba tudo isso, né? O amor de Deus, o Espírito Santo, os dons espirituais, a comunhão, a fé, a esperança, o amor, tudo isso é graça de Deus, riquezas da graça. Mas Deus tem outra categoria de riqueza, que são as riquezas da glória. Aleluia. Que nos espera na glória. Não são para comparar com o peso da glória que nos espera. Tudo isso é para nós, irmãos. Você entende isso hoje tão fácil, né? Como 2 mais 2 são 4. Mas vai falar isso para os Efésios. Há mais de 2.000 anos, há 2.000 anos, um pouco menos de 2.000 anos atrás, né? Eles entenderam todas as riquezas. Abençoado com todas as bênçãos. As grandiosas riquezas da graça de Deus. Primeiro, a eleição. Olha, irmão, Deus votou em mim e em você. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu te escolhi. Todo dia, levante de manhã e agradeça a Deus por ter escolhido você e a mim. Paulo falou, dou graças a Deus, que me teve por fiel, me escolhendo. Podia ter chamado outro, né? Escolhido outro, escolheu você na sua família. Você, quem sabe só você. Tem gente aqui que só ele foi escolhido na família dele. Veja aí como que é o propósito de Deus com as pessoas. Então Deus nos elegeu em Cristo Jesus.
é a doutrina da eleição em Cristo Jesus. Não vamos falar aqui, não é questão de predestinação. Deus de antemão nos predestinou para sermos filhos por adoção. Quer dizer, quem crê está encaminhado no rumo, está enviado para se tornar isto, né? De antemão, Deus já falou, todos que creem, eles são encaminhados para se tornarem filhos de Deus por adoção. Estão escolhidos, eleitos para se tornar isso no futuro. Então, aqueles que creem em Jesus, creem porque foram escolhidos por Cristo Jesus, eleitos, né? Você está lembrado lá em Apocalipse, quando está falando da luta final da história, a trindade maligna vai se levantar contra o Cordeiro. Quando a serpente, quando o falso profeta, quando o anticristo, quando o sistema maligno vai levantar contra Jesus, João falou, o Cordeiro os vencerá. E diz, e vencerão também os que estiverem com o Cordeiro. E descreve os eleitos, os chamados, os fiéis. Você quer estar com o Cordeiro? Eu quero estar. Então, mantenha a sua chamada. Não perca a sua eleição, por nada. Eleitos e fiéis vão estar com Jesus naquele dia, vencendo também a trindade satânica, né? Haveremos de estar lá. Então veja a riqueza da graça. A nossa eleição, a nossa escolha por Deus. A redenção. Porque uma coisa é Deus escolher, né? Outra coisa, como Deus vai tornar isso prático, verdadeiro? Eu vou comprar esse povo. Vou pagar um preço por ele. Aí vem a redenção. Cristo Jesus nos redimiu do pecado, pagando o preço na cruz no nosso lugar, nos comprando com o seu sangue. É a doutrina da redenção. E depois vem a adoção. Nós somos filhos por adoção. Deus nos adotou. Em João 1:12, né? Veio para os seus, não quiseram. Tantos quanto aceitaram Jesus, recebem o direito legal de se chamar filho de Deus. Quer dizer, foi adotado por Deus. Deus adotou. É como se qualquer um de nós pegasse uma criança, qualquer pessoa, e fosse ao cartório, né? Chegasse lá, se é possível isto, né? Sem maiores burocracia. Eu quero adotar essa criança. A partir de hoje é meu filho. Põe meu nome na certidão de nascimento dele aí. Filho de fulano e fulana. Adotou. Deus não teve vergonha de pegar todos nós que cremos em Jesus, levar no cartório celestial e falar, pode colocar no livro da vida aí. Esse aqui é meu filho, eu estou adotando ele. E tem todas as regalias e direitos. Jesus é o filho gerado de Deus. Isso aqui é os filhos que eu adotei, porque estão em Cristo. Então a partir de agora você é filho de Deus, meu filho. Não se envergonhe. Deus não tem vergonha de chamar a gente de filho, e muito menos vou ter vergonha de chamar Deus meu pai. Essa é a doutrina, é a riqueza da graça de Deus. E por aí vai, não vou avançar na lição número 2, porque é assunto para os teólogos. Em pé, vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Preste atenção nesse resumo aqui, irmão. Primeira parte da carta aos Efésios, Paulo faz uma narrativa da história do Evangelho, isto é, do amor de Deus, da graça de Deus, para alcançar o homem. E a segunda parte, ele faz uma narrativa da minha história no Evangelho. Aí vai falar de relacionamento, né? Mulher, marido, pais, filhos, viver uma vida digna do Evangelho. Ele vai cobrar de nós. Deus fez a história dele, e bonita história, né? A lição de hoje, o glorioso plano da salvação. A segunda história eu estou fazendo hoje, no Evangelho. Paulo cobrou dos Efésios isso, e está cobrando de nós hoje. Ele diz lá, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. Não se pede mais nada. Honre esse Evangelho, essa graça de Deus, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, esse mistério que Deus criou. Honre isto com a sua vida, com o seu testemunho. Você pode orar comigo? Glorioso Deus,
Tua igreja reunida aqui hoje te agradece uma vez mais pela gloriosa iniciativa que o Senhor teve de vir ao nosso encontro. Perdidos estávamos, distante da comunidade dos santos, separados do Senhor. Mas o Senhor tomou a iniciativa de vir ao mundo e nos encontrar, e mudar a nossa história, e nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ó Deus, agora te agradecemos uma vez mais pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu zelo conosco, e rogamos que nos ajude a vivermos uma vida à altura do teu esforço, do teu evangelho, da tua graça, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Aqui para fazer as considerações que ele tem que fazer. Em tempo, vamos receber aqui o irmão William Azevedo da Silva. Ele é presbítero,